Qual é a pior opção para a causa palestina? Trump, Kamala ou Trump? Essa é a pergunta de 5 trilhões de dólares, né? O que você acha? Esse é um superchat mesmo. Sim. Porque tem uma parte da esquerda e tem uma parte, eu vou nominar mesmo. O Pedro Escobar, que trabalha a serviço de gente aí, já conversei muito sobre isso, acha que o Trump é a melhor solução e acredita que o Trump é pacifista. Então, vou resumir, vai. Né? Quando a gente sabe o que ele é amigo do Netanyahu e o que ele fez, por exemplo, na tentativa de mudar a capital, né? De Tel Aviv para Jerusalém. Enfim, o que ele é como um fascista. Eu queria a sua análise a respeito disso, sabendo, evidentemente, que os democratas, em matéria de relações exteriores, são assassinos e criminosos também. O que você acha? Como ficaria? Nenhum dos dois é impossível. Entre um e entre outro, o que é menos pior? É impossível fazer essa afirmação do que é menos pior. Eu tenho buscado dizer às pessoas outra coisa. Se nos preocupemos em construir um mundo pós-Estados Unidos e afrontar os Estados Unidos com todo o seu imperialismo. Seja qual for o vitorioso. Seja qual for o vitorioso. Trump foi eleito presidente na eleição passada, quando ele foi eleito, perdão dizendo, contra talvez o falcão feminino, que eu não sei se é falcoa, mais perigoso da história estadunidense, a Hillary Clinton. E algumas pessoas respiraram aliviadas. Deu no que deu. Para a questão palestina, por exemplo, Netanyahu foi um sujeito que buscou liquidar a questão palestina. Trump buscou liquidar os palestinos, né? Liquidar os palestinos. Uhum. Isso. Algumas pessoas respiraram aliviadas. Depois, os palestinos apostaram no Biden. E o Biden fez promessas diretas aos palestinos, que restauraria a representação da OLP em Washington, que restauraria as ajudas econômicas, as contribuições regulares e legais dos Estados Unidos para a ONU, especialmente para a UNRWA, Agência Especial para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio, que restauraria o processo de paz, que restauraria a ajuda econômica pelo USAID e outros programas aos palestinos, que descongelaria tudo aquilo que foi congelado, etc. E que revisaria, veja, essa era uma hipocrisia, porque a lei estadunidense de 95, que autoriza os Estados Unidos a trocarem a embaixada e reconhecerem Jerusalém como capital israelense, é do próprio Biden, de 95. Entretanto, ele prometeu revisar essas coisas todas, etc. E deu no que deu, e mais do que isso. A maior matança de palestinos da história se realiza sob o seu governo, com 80% do armamento que executa isso, sistemas e munições dele. Quer dizer, dos Estados Unidos. E agora nós estamos diante da Harris, mas o Trump, sei lá, se repaginado ou não. O que eu posso afirmar com muita certeza, esta não é necessariamente a primeira vez que o debate palestino toma conta da eleição estadunidense. Na vez passada, o Biden foi obrigado a fazer promessas aos palestinos, correto? Uhum. Entretanto, é a primeira vez que interfere. A Kamala Harris, bem como o Trump, após todos aplaudirem o genocida de plantão Netanyahu, tiveram que dar declarações, entre aspas, aliviantes. A Kamala disse que não ficaria em silêncio diante dos crimes na faixa de Gaza, e o Trump disse que acabaria com esta guerra de qualquer maneira. E ainda por cima fez uma cena, saindo de uma entrevista com o Netanyahu, não o cumprimentando. Então, há tudo isso. Mas eu acho que são as forças palestinas, a reconciliação palestina, o rearranjo daquela região e o rearranjo global, fragilizando os Estados Unidos e talvez, enxergando uma coisa que eu enxergo há mais tempo, os Estados Unidos perderam a capacidade que tinham de ser o ator que jogava várias cenas ao mesmo tempo para destruir seus inimigos estratégicos. Agora, os seus inimigos estratégicos ou adversários, em aliança estratégica, fazem isso ao mesmo tempo contra os Estados Unidos, como fazem na Ucrânia, como fazem no Mar do Sul da China, como fazem na África, sem que muita gente perceba, e como fazem no Oriente Médio, isso de um modo mais perceptível, mas não exatamente do momento em que isso se torna mais perceptível, que é a intervenção direta da Rússia na Síria. Então, esta cena de exaustão dos Estados Unidos, exaustão econômica do chamado Ocidente, portanto, da Europa, a exaustão de Israel. Israel está exausta. Está exausta. E os Estados Unidos estão tomando a cena. Esta é uma guerra contra o Irã, neste momento, contra a Rússia e contra a China, naquela cena, em que os palestinos são vítimas que entregam mais cadáveres e escombros.